Deve um obreiro de sustento próprio viver de um salário? Já efetuámos uma série de estudos sobre a obra de sustento próprio no Adventismo. Contudo, constatamos que existem muitos ministérios e obreiros neste ramo da obra que têm um conceito errado sobre a verdadeira obra de sustento próprio. Infelizmente, temos vindo a constatar que a maioria por ignorância e talvez uns poucos por oportunismo, veem na obra de sustento próprio uma forma de se sustentarem a si mesmos e à sua família. Então entendem que têm o direito de receber um salário através de dízimos ou de ofertas dos seus irmãos. Mas será que isto tem algum fundamento? O próprio nome sustento próprio significa ser autossustentável, ou seja, ter o seu próprio trabalho secular ou um pequeno negócio para sustentar a si mesmo e também para pregar a mensagem dos 3 anjos. De outra forma, os que vivem sistematicamente de dízimos e ofertas dos irmãos não são obreiros de sustento próprio, mas sim obreiros dependentes. Com isto, não queremos dizer que estes obreiros que se dizem de sustento próprio não possam ser ajudados. Mas uma coisa é serem ajudados ocasionalmente e outra coisa é serem ajudados a tempo integral e se subentende que aqui terão um salário mensal. Mas uma coisa é serem ajudados ocasionalmente e outra coisa é serem ajudados a tempo integral, o que se subentende que vivem de um salário mensal. As ajudas que podem ter dos seus irmãos devem ser uma exceção e não uma regra. E nesta exceção podemos incluir ajuda de deslocação quando se tem de deslocar para fazer uma pregação, uma campanha evangelística, batismos, treinamento de novos missionários, impressão de literatura. E se porventura esse obreiro de sustento próprio tem de permanecer alguns dias fora da sua casa, os próprios irmãos o devem acolher nos seus próprios lares e proverem-lhe alimento durante essa permanência e possivelmente também darem uma ajuda adicional para alguma despesa extra. Mas nada de sustentarem-no com um salário mensal. De outra forma, estaríamos a promover um obreiro dependente de outros e assim deixaria de ser autossustentável. O exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um obreiro de sustento próprio. Vamos ver o que nos dizem as Escrituras sobre este assunto referente ao apóstolo Paulo. Vamos ao livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, e vamos ler o versículo 1, 2 e 3. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles. E, como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. Lemos claramente então aqui neste texto que Paulo tinha o ofício de quê, meus irmãos? De fazer tendas. Mas não só tinha apenas esse ofício, como também trabalhava e se sustentava desse ofício. Vejamos agora o que ele escreveu aos Tessalonicenses. Vamos então à primeira de Tessalonicenses, capítulo 2 e versículo 9. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois, trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Por este texto, Paulo mostra que era um trabalhador incansável. Por isso diz que trabalhava noite e dia. E já sabemos que o seu trabalho era de ser fabricante de tendas. E por que é que ele trabalhava no seu ofício, além de pregar o Evangelho de Deus? A resposta está aqui neste texto. Para não ser pesado aos seus irmãos na fé. Exemplo dos valdenses. Os valdenses também são um exemplo digno para nós que dizemos ser de sustento próprio. Os seus missionários também eram do sustento próprio. Isso é revelado no livro O Grande Conflito, na página 71. Cada ministro possuía conhecimento de algum ofício ou profissão e os missionários prosseguiam na obra sob a aparência de vocação secular.
Usualmente escolhiam a de mercador ou vendedor ambulante. Levavam sedas, joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente, a não ser em mercados distantes, e eram bem recebidos como negociantes onde teriam sido repelidos como missionários. Em todo o tempo, o seu coração se levantava a Deus, rogando sabedoria, a fim de apresentar um tesouro mais precioso do que o ouro ou joias. Levavam secretamente consigo exemplares da Escritura Sagrada e no todo ou em parte, quando quer que se apresentasse oportunidade, chamavam a atenção dos fregueses para os manuscritos. Muitas vezes assim se despertava o interesse de ler a palavra de Deus e alguma porção era de bom grado deixada com os que a desejavam receber. O que a palavra inspirada nos diz aqui é que eles eram mercadores ambulantes e sempre que tinham uma oportunidade aberta, falavam também da palavra de Deus. Exemplo de James Edson White. O filho mais velho de Ellen White, James Edson White, deu início à obra do sustento próprio no Adventismo. Os negros dos Estados do Sul, nos Estados Unidos, tinham sido libertos da escravatura e estavam sendo negligenciados pela obra denominacional nos finais do século XIX. Esta história já abordámos no estudo anterior intitulado Onde, Como e Quando Chegou o Sustento Próprio ao Adventismo, e é apropriado por Deus apoiar esta obra? Edson White, através das suas economias de anos, mandou construir uma embarcação a vapor para pregar a mensagem dos três anjos nas margens do rio Mississippi, no sul dos Estados Unidos. Foi com as suas próprias economias que ele mandou construir esse barco que lhe deu o nome de Estrela da Manhã. Para financiar também a sua obra de sustento próprio, enquanto estava em Atlanta, Edson também teve outras preocupações. Lá, ele concebeu um livro que chamaria de Cartilha Evangélica. O livro serviria a 3 propósitos. Geraria fundos para financiar o seu empreendimento missionário, seria útil para ensinar pessoas analfabetas a ler e transmitiria de forma clara e simples as mensagens da Bíblia. Não queremos com isto dizer que ele não teria também recebido donativos como auxílio para a sua obra missionária naquela altura. Mas a sua preocupação, e que também deve ser a preocupação de qualquer obreiro que se diga do sustento próprio, é ser autossustentável e não ser dependente de terceiros. O exemplo da escola de Madison. Meus amados, a obra de sustento próprio foi criada precisamente porque a obra denominacional estava em decadência já por finais do século XIX. Os obreiros se tinham acostumado a ter um salário fixo mensal. Isto levou a maioria a relaxar-se, a ficarem dependentes de uma organização, a ficarem dependentes do braço humano e não diretamente de Deus. Por isso, Deus sustentou a obra de sustento próprio a fim de que cada missionário, cada obreiro de sustento próprio fosse completamente dependente de Deus. Esse foi também o propósito de preparar obreiros autossustentáveis na escola de Madison. Todos os estudantes que ali se formavam aprendiam um ofício para fazer dele o seu sustento e, simultaneamente, serem também missionários. Ao todo, eram administrados nesta escola cerca de 31 ofícios. Não havia tempo para a ociosidade. Os próprios professores davam o exemplo aos alunos, pois eles também trabalhavam nesses ofícios que administravam aos estudantes. Pegavam na enxada, pegavam no martelo e na foice, punham a mão no ofício, para que ao ensinarem os alunos a aprender uma profissão que os tornaria autossustentáveis, a própria escola também fosse autossustentável, como podemos ver aqui, por exemplo, neste slide. Trabalhos gráficos, fabricação de produtos manufaturados, produziam os próprios alimentos através de uma agricultura sustentável, tinham a sua própria oficina de máquinas, fabricavam produtos de cerâmica e de outras utilidades domésticas, formavam enfermeiras, efetuavam trabalhos de tecelagem e costura, tinham a sua própria panificação e carpintaria, entre outras atividades.
Não faltavam, de facto, cursos que permitiriam aos estudantes e aos jovens saírem dessa escola com um ofício que lhes permitiria serem autossustentáveis e, ao mesmo tempo, serem também missionários noutras terras distantes. O nosso estudo que efetuámos com o título Madison, Modelo e Exemplo, que deixamos aqui o link, aborda em pormenor aspectos dessa escola que formava o obreiro de sustento próprio. Vejamos o que nos diz a mensageira do Senhor no folheto Um chamado aos Adventistas do Sétimo Dia a cumprir o seu dever para com o sul. Centenas de pessoas estão a morrer espiritualmente de inação porque não trabalham. Estão à espera de que alguma conferência lhes atribua um lugar e lhes garanta um salário. A esses, o Senhor envia a mensagem. Se os membros leigos da Igreja se despertarem para fazer o seu trabalho de maneira silenciosa, indo à guerra a seu próprio encargo, vendo cada um o quanto pode fazer para ganhar almas para Jesus, veremos muitos deixando as fileiras de Satanás para ficar sob a bandeira de Cristo. Muitos de nossos empreendimentos missionários são prejudicados porque há muitos que se recusam a entrar nas portas da utilidade que estão claramente abertas diante deles. Que todos os que creem na verdade vão ao trabalho. Fazei o trabalho que está mais perto de vós. Fazei qualquer coisa, por mais humilde que seja, em vez de serdes como os homens de Merós, uns inúteis. Toda a Igreja precisa de ser imbuída do espírito missionário. Então haverá muitos que trabalharão desinteressadamente de várias maneiras, conforme puderem, sem serem assalariados. De forma bem clara, a serva do Senhor nos mostra que a obra de sustento próprio é para ser levada a efeito com obreiros ou missionários que não têm salários, que também, tal como ela nos diz no parágrafo 4, que devem ir à guerra, ou seja, entrarem na obra missionária por seu próprio encargo e não estarem dependentes dos outros para serem sustentados. Vejamos agora este pequeno vídeo que o irmão Amado Miguel, um obreiro do sustento próprio historicista nos Estados Unidos da América, nos dá o exemplo prático de como é verdadeiramente um obreiro de sustento próprio. Saludos, hermanos y amigos. Hoy nos tocó venir a trabajar en esta área de California y nos tocó venir a limpiar orilla de esta fence donde hemos estado trabajando todo el día. Y nos tocó venir a limpiar porque le vamos a cambiar toda esta fence a esta propiedad y venimos a preparar el lugar para posteriormente ponerle la fence nueva. De este trabajito espero obtener recursos para poder enviar unas Biblias y unos libros a unos hermanos allá en Chiapas que les prometimos. La palabra de Dios dice que el apóstol Pablo era un obrero de sostén propio. El hombre trabajaba haciendo tiendas y a la misma vez trabajaba dando la palabra. Con los recursos que adquiría, apoyaba la obra y predicaba el mensaje. Un digno ejemplo que debemos de seguir todos los que estamos en este mensaje del movimiento adventista historicista. Nuestro nombre lo dice, somos de sostén propio, somos de autosostenimiento. Autosostenimiento no porque dependamos de nosotros mismos,
sino porque dependemos del Dios Todopoderoso, que nos da las fuerzas para trabajar y nos da el trabajo cada día para llevar el sustento a nuestros hogares y también para apoyar la obra. Por eso los invitamos a que seamos laicos, que seamos pastores, que seamos ancianos de sostén propio, para que podamos llevar el mensaje final de nuestro Dios a toda nación, tribu, lengua y pueblo, como lo dice el mensaje de los 3 ángeles. Ánimo, hermanos, y que el Señor les bendiga donde quiera que ustedes estén. Bendiciones. Meus queridos irmãos, temos aqui um exemplo que nós devemos seguir, de trabalharmos com as nossas próprias mãos, as nossas próprias pernas, com a nossa mente, para não sermos um peso para outros. O que vemos hoje em muitos ministérios que se dizem de sustento próprio é pedir, pedir e até os podemos catalogar como pedinchões. Sim, pedinchões, meus irmãos. É isso precisamente que são. E isto é uma vergonha que desonra o nome de sustento próprio. Alguns chegam até ao ponto de colocarem o número da sua conta bancária, o número do seu Pix, para sacarem dinheiro aos irmãos. Assim, acabam também por ficar nas mãos daqueles que os sustentam, tal como os pastores corporativos que estão dependentes e amordaçados pela própria instituição. Alguns querem dinheiro para fazerem traduções, para editar vídeos, para darem aulas de culinária, formações disto e daquilo, e o repertório continua. Existem também outros que alegam que estão apenas a pedir para fazerem instalações, adquirirem tecnologia e projetos que dizem serem missionários. Mas tenhamos cuidado também aqui, meus irmãos, pois não devemos centralizar os nossos recursos em apenas um local. Em todos os locais em que existe nem que seja um irmão, esse mesmo irmão também deve usar os seus recursos para fazer evangelismo na sua localidade e não desviar os seus dízimos e ofertas sistematicamente para outros locais. Publicamos 3 livretos que nos podem ajudar sobre o que é a verdadeira obra de sustento próprio. E são eles: Palavras de encorajamento a obreiros de sustento próprio, Você pode ser um missionário do sustento próprio e um chamado aos adventistas do 7º dia a cumprir o seu dever para com o Sul. Se desejar receber gratuitamente estes PDFs, estas 3 publicações, solicite-nos através dos contactos que deixamos na descrição do vídeo no penúltimo slide. Esperamos que esta pequena reflexão nos tenha ajudado a esclarecer um pouco mais sobre o verdadeiro obreiro de sustento próprio. Que Deus nos ajude a sermos fiéis na sua obra é a nossa oração.